O tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, ele não será computado na jornada de trabalho por não ser tempo à disposição do empregador. O direito comum ele será fonte subsidiária do direito do trabalho. Sempre que uma ou mais empresas tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, elas estiverem sob a direção, o controle ou a administração de outra, ou ainda quando mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, elas serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. O STF e os tribunais superiores têm jurisdição em todo o território nacional. Subsistirá o presidente, no caso de impedimento, presidente da República, né, e suceder-lhe-á no de vaga o vice-presidente. O presidente e o vice-presidente da República tomarão posse em sessão do Congresso Nacional, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Cada senador ele será eleito com 2 suplentes. Cada estado e o DF elegerão 3 senadores com mandato de 8 anos. O poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Perde a qualidade de indivisível a obrigação que se resolver em perdas e danos. A obrigação é indivisível quando a prestação tem por objeto uma coisa ou um fato não suscetíveis de divisão por sua natureza, por motivo de ordem econômica ou dada a razão determinante do negócio jurídico. Havendo mais de um devedor, mais de um credor em obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas obrigações iguais e distintas quanto os credores ou devedores. Se a prestação do fato tornar-se impossível sem culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação e, se por culpa dele, responderá por perdas e danos. Incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que recusar a prestação a ele só imposta ou só por ele exequível. Nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, a escolha ela pertence ao devedor, se o contrário não resultar do título da obrigação, mas não poderá dar a coisa pior, nem será obrigado a prestar melhor. Deteriorada a coisa, não sendo o devedor culpado, ele poderá o credor resolver a obrigação ou aceitar a coisa abatido de seu preço o valor que perdeu. A obrigação de dar coisa certa, ela abrange os acessórios dela, embora não mencionados, né? Salvo se o contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso. Quem tiver interesse em manifestar formalmente sua vontade a outrem sobre assunto juridicamente relevante, ele poderá notificar pessoas participantes da mesma relação jurídica para dar-lhe ciência de seu propósito. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. A pendência de ação possessória é vedado tanto ao autor quanto ao réu propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida diante de terceira pessoa. No caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão realizadas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, determinando-se ainda a intimação do Ministério Público e se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica da Defensoria Pública. As contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e investimentos, se houver. Tratando-se de prestações sucessivas, consignada uma delas, pode o devedor continuar a depositar no mesmo processo sem mais formalidades as que se forem vencendo, desde que o faça em até 5 dias contado da data do respectivo vencimento. Nos casos previstos em lei, o devedor ou terceiro requerer
poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida. Os efeitos do acordo de leniência serão estendidos às pessoas jurídicas que integram o mesmo grupo econômico de fato e de direito, desde que firmem o acordo em conjunto, respeitadas as condições nele estabelecidas. Na esfera administrativa, a responsabilidade da pessoa jurídica ela não afasta a possibilidade da sua responsabilização lá na esfera judicial. O tratamento de dados pessoais sensíveis ele poderá ocorrer sem o consentimento do titular quando for indispensável para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro. O princípio da adequação ele consiste na compatibilidade do tratamento de dados com as finalidades informadas ao titular de acordo com o contexto do tratamento. Os prazos fixados em meses ou anos, eles contam-se de data a data no processo administrativo federal. Se no mês do vencimento não houver o dia equivalente àquele do início do prazo, tem-se como termo o último dia do mês. A correção monetária e os juros de mora da pena de multa civil devem incidir desde a data do ato de improbidade administrativa. A conduta culposa do agente público não é suficiente para caracterizar o ato de improbidade administrativa que importe enriquecimento ilícito, sendo indispensável, precisa da presença do dolo. Armazenar cópias de arquivos em nuvem, como no OneDrive ou Google Drive, aumenta a segurança e a acessibilidade dos documentos jurídicos. Advogados podem utilizar operadores como site para restringir pesquisas a domínios jurídicos específicos como tribunais ou órgãos públicos. O Word ele possui uma funcionalidade robusta de inserção de comentários, essencial para revisões colaborativas de contratos, petições e pareceres jurídicos.